Olá pessoal, boa tarde. Carlos Pires aqui trazendo novamente planejamento, gestão e sempre muita contabilidade estratégica. Pessoal, no último vídeo que eu fiz sobre planejamento sucessório, muito se falou sobre algumas questões societárias que eu citei no vídeo. Eu quero até fazer uma ressalva. No vídeo, para tentar fazer uma coisa mais acelerada, mais dinâmica, eu acabo não me atentando a detalhes de nomenclatura. Então, por exemplo, eu citei muito o termo cotista, enquanto na realidade, em algumas situações, o sócio da empresa é um acionista, uma sociedade por ações, na famosa SA. Então, quando eu tratei esses assuntos no vídeo e expus o modelo de planejamento sucessório, eu não estava tratando exatamente do modelo societário. E é por isso que eu trouxe esse vídeo aqui. Eu vou trazer rapidamente um conceito básico de holding familiar, que foi o tópico mais abordado no canal nesses dias. Qual que é a questão na holding familiar? Lá no vídeo eu falo um pouco como funciona o conceito de como ter o patrimônio da empresa em uma holding, ou ter o patrimônio da família em uma holding. E a partir desse patrimônio, eu consigo, em casos de necessidade de transferência, ter uma maior facilidade. Por quê? Como eu cito lá, em caso de herança, o patrimônio é indivisível. Então, se eu tenho 3 casas com o mesmo valor e 3 filhos, eu não posso, no caso da herança, distribuir de forma igualitária uma casa para cada filho. Cada um dos filhos tem direito a 1/3 da casa. A mesma situação se aplica ao caso de meação. Por exemplo, se eu tenho um cônjuge, que esse cônjuge tem direito a metade dos imóveis da pessoa que faleceu. Então, voltando àquele assunto, o que eu quero trazer aqui? Conceito de holding familiar. Holding patrimonial, já que holding de imóveis é uma coisa um pouco complicada. No vídeo eu tinha comentado algumas questões simples. Se você tem uma pessoa física e essa pessoa é detentora de uma sequência de imóveis ou uma sequência de patrimônio, onde eu tenho imóveis, empresas e, no caso lá, como eu disse, capital. Se caso eu quiser planejar uma holding familiar nesse caso, como que é a atuação principal? Normalmente, as empresas estruturam uma holding. Essa holding ela é uma holding de investimentos. Abaixo dela, eu posso trazer uma empresa operacional. Essa empresa operacional é da onde gera o capital, a riqueza, a mais-valia do negócio da família em si. A partir desse momento, eu abro uma holding patrimonial, onde eu aloco os imóveis da família. Qual o ponto principal aqui quando a gente trata de TBI? Que é bom ressaltar, um dos tópicos que eu falei no vídeo. Eu tenho um imóvel e eu quero aportar ele dentro dessa holding patrimonial. Eu tenho imunidade, não é isenção de TBI. Eu tenho imunidade de TBI, se eu não me engano, pela Constituição Federal, artigo 156. A imunidade aqui se trata desde que esta empresa não atue com atividade preponderante de locação, compra e venda de imóveis. Então, a atividade dessa empresa não pode ser atividade de locação, compra e vendas. Ela não pode ser uma imobiliária. Qual que é a regra? Ela não pode ser, se é uma empresa nova, ela não pode ter esse tipo de atividade por 3 anos. Se é uma empresa que já está constituída, ela não pode ter esse tipo de atividade por 2 anos antes da data de entrada do imóvel e 2 anos depois da data que esse imóvel foi integralizado no capital. Porém, não basta a atividade principal da empresa não estar relacionada nessas atividades. É importante entender que pelo Código Tributário Nacional, a atividade preponderante é aquela que representa mais de 50% do faturamento da empresa. Então, se eu quero ter uma holding patrimonial, se eu quero ter uma estrutura de holding e alocar aqui os meus imóveis sem ter que pagar ITBI, eu tenho que me preocupar com estas regras. Porém, em alguns casos, a gente pode ouvir a questão de que, eu vivo com parte desse aluguel. Se eu fizer essa integralização, Carlos, eu vou ter que pagar ITBI, porque essas empresas geram aluguel. Aí vem um outro ponto, onde eu posso ter uma holding patrimonial, porém, essa holding patrimonial, ela pode ser simplesmente detentora dos imóveis, e a exploração dos imóveis ser feita por uma outra empresa, que pode ser ligada à holding geral da família.
onde eu tenho uma holding de patrimônio e uma outra empresa que faz atividade operacional de exploração desses imóveis. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Se quiser saber um pouco mais, vai sair no nosso canal, acompanha lá, e vai sair no nosso site, no site da Resultado em Foco, um curso especializado em consultoria empresarial e em planejamento estratégico. O curso vai falar de 4 tópicos básicos: planejamento sucessório, planejamento societário, planejamento tributário e contabilidade estratégica. Um curso focado em como utilizar a contabilidade estratégica para melhorar o resultado das empresas. O curso vai ser voltado para contadores, empresários, advogados, qualquer um da área empresarial. Quer saber um pouco mais sobre isso aqui? Acompanha lá que o curso vai ser divulgado daqui a alguns dias para inscrições. Dia 21 de setembro o curso vai ser liberado. Então acompanhe nas nossas redes sociais e acompanhe no nosso site. Já já a gente vai liberar as inscrições para esse curso. Então, eu tenho a possibilidade de ter uma holding patrimonial, uma holding operacional, eu tenho a possibilidade de ter uma holding patrimonial, uma holding de investimentos, uma holding operacional. Por que desse modelo? Quando eu tenho lucro nessa empresa, eu posso distribuir o lucro para cá e utilizar desse lucro para comprar novos imóveis. Da mesma forma que, se eu tenho rentabilidade aqui, essa rentabilidade pode voltar para a holding e adquirir mais imóveis a serem explorados por essa outra empresa. Porém, um dos assuntos mais relevantes quando a gente fala de uma holding é a transferência de patrimônio. E aqui a gente entra no conceito de sociedade anônima, ou SA, sociedade por ações, como a gente quiser tratar. As SAs, elas têm uma vantagem muito grande. Quando a SA ela está registrada corretamente, lembrando que SA não tem contrato social, SA se trata por ata de constituição e as atas de reuniões que têm alteração na empresa. A partir do momento que a empresa está registrada, a ata de constituição está registrada, qualquer alteração no quadro societário pode ser feita única e exclusivamente pelo livro de ações, o que facilita e muito a transferência de parte do patrimônio, seja para um filho, seja para uma venda de parte desse patrimônio, seja uma reestruturação deste patrimônio entre os sócios que são proprietários dessa empresa. Então, falou de holding, tem que avaliar patrimônio, operação, tenho que avaliar a possibilidade de exploração de imóveis, eu tenho que entender a diferença e as vantagens de ter uma sociedade anônima, uma sociedade por ações e uma sociedade limitada. Porque se essa holding de investimentos, que é a holding geral, tem outros sócios, que são famílias distintas, pessoas distintas, lembra das entidades que eu falei lá no planejamento sucessório. Eu posso ter uma empresa SA aqui em cima, sendo que essa holding aqui pode ser limitada. Aqui, uma SA. Quando eu tenho uma empresa SA aqui em cima, caso eu tenha que fazer transferência de ações dessas empresas, livro de ações. Aqui é uma empresa onde eu acumulo a maior parte do meu capital. É interessante, talvez, tratar ela como uma sociedade limitada. Por quê? Toda a responsabilidade da sociedade está limitada ao capital integralizado dela. Então lembra, tenha capital integralizado da forma correta. Converse com o seu contador. Contador, converse com o cliente e explique as vantagens de ter uma boa contabilidade, com capital social bem integralizado, com distribuições de lucro corretas, porque distribuição de lucro de empresa que não tem lucro contábil pode ser tratado como improbabilidade, pode ser tratado como uma administração mal feita, onde você descaracteriza o lucro que foi distribuído aos sócios, fazendo com que a limitação da responsabilidade sobre o capital social integralizado deixe de existir. Então você pode descaracterizar a pessoa jurídica aqui e ir até a próxima pessoa jurídica, ou ir até o sócio. Nessa pauta geral, o que é importante lembrar também, blindagem patrimonial não existe. O que existe é distanciamento. Se você tem uma empresa operacional aqui, onde você tem maior risco em sofrer uma ação judicial, ter alguma questão que pode impactar o patrimônio dessa empresa, se a empresa está muito bem estruturada, uma sociedade anônima, você distancia da holding que é a proprietária dela.
Se você tem capital social bem integralizado, sociedade anônima também tem limitação da responsabilidade no patrimônio líquido da empresa. Tem limitação da responsabilidade sobre o capital integralizado, sobre o patrimônio da empresa. Então, capital bem integralizado, distribuição de lucros correta, realizado numa outra empresa limitada, automaticamente eu distancio um pouco o meu patrimônio, mas eu não protejo ele 100%. Empresas SAs facilitam a transferência de ações. Então, um bom planejamento sucessório e um bom planejamento societário envolve algumas áreas relacionadas ao direito societário e que são de total interesse dos contadores. A questão é que o contador tem que passar a entender dessa estrutura. Ele tem que entender as vantagens de quando utilizar uma SCP. Entender a diferença de uma SCP para uma SPE. Uma coisa é uma sociedade de coparticipação, um tipo empresarial. Outra coisa é uma SPE, um consórcio, um modelo de negócio. Isso aqui se vincula muito à famosa joint venture, porque é um modelo de investimento. Quando que é viável, talvez, utilizar uma sociedade comum, no caso de uma atividade intelectual. Quando que é interessante trabalhar com a famosa EIRELI? E agora com, acho que é empresário individual de direito limitado, não me recordo o nome exato, mas é basicamente a limitada com o sócio apenas. Qual a diferença entre as duas? Ainda tem vantagem usar uma EIRELI? Ou trata-se do mesmo tipo? Existe alguma vantagem de usar empresário profissional? Existe alguma vantagem de usar empresário individual? Então, basicamente, nesse vídeo eu queria trazer esse conceito. Aspectos básicos. Holding. Por que usar uma SA? Facilidade de transferência de ações. Por que usar uma sociedade anônima? Para ocultar os sócios. Em alguns tipos de análise, você vai ter acesso somente ao administrador da empresa e não aos sócios. Por que ter uma sociedade patrimonial? Para proteger, distanciar o patrimônio e organizar o seu patrimônio dentro da empresa. Lembrando que alterações estruturais em um modelo societário, se não tiver propósito negocial, também pode ser descaracterizado. Não adianta você pegar uma empresa que é lucro real, tirar o patrimônio dela e alugar o patrimônio de volta para ter redução de 17% na carga tributária. Tributando aqui a 34% e aqui a 17%, 14%, dependendo da situação. Isso pode ser descaracterizado como propósito negocial. Crie propósitos negociais, tenha empresas para distanciar, organizar seu patrimônio. Vou colocar o patrimônio aqui como capital integralizado? Lembre-se das regras de atividade preponderante, não ser atividade imobiliária. Ter uma empresa que pode ser a exploradora do patrimônio é outra possibilidade. Entenda basicamente os tipos societários. Quer saber um pouco mais disso? Já falei, acompanhe o nosso planejamento, acompanhe o nosso curso que vai sair, onde a gente vai ter uma pauta só de planejamento societário, antes de entrar em planejamento sucessório. Esse vídeo está aqui única e exclusivamente para organizar as ideias e tirar as dúvidas. Por que algumas empresas utilizam SA? Está aqui. Por que utilizar limitado e quais são as vantagens? Basicamente é isso, pessoal. Agradeço. Quer saber um pouco mais? Curte nosso canal, acompanhe os vídeos aqui e dá uma olhada lá no nosso site. Muito obrigado, eu fico por aqui e até mais.